Olá, bom dia. Meu nome é Fabiana, sou estudante de enfermagem da Faculdade Zacarias de Góes. Estou aqui hoje com a enfermeira Janete. Ela vai me dar uma entrevista falando um pouco sobre a atuação do enfermeiro no combate à sífilis congênita. Eu estou sob a orientação da professora Iracema França. Bom dia, enfermeira Janete. Bom dia, Fabiana. Eu trabalho aqui na unidade Dr. Roberto Elisiário. Estou como enfermeira. Então, na primeira consulta de pré-natal, realizamos o teste rápido na gestante e fazemos também a triagem pré-natal. O teste rápido é muito importante, porque ele dá o resultado imediato. Ao realizar o teste rápido e der positivo para sífilis, nesse teste rápido vem quatro testes, que é de HIV, hepatite B, hepatite C e o de sífilis. Se der positivo para sífilis, fazemos a notificação e se a gestante tiver um parceiro fixo, convocamos esse parceiro para a realização do teste. Se o teste dele der negativo, iniciamos com a dose de ataque. E se der positivo, realizaremos o tratamento dele conforme o tratamento da gestante. Solicitamos também o VDRL quantitativo, a gente está observando a titulação, qual o valor dessa titulação, e solicitamos também o FTA-ABS. Ao receber o resultado desses exames, eles dando positivo, damos continuidade ao tratamento por 3 semanas, que é com penicilina, besantina, 2.400 unidades. Orientamos também a gestante, se ela tiver relação, para ter com camisinha, para evitar uma reinfecção. E vamos estar acompanhando essa gestante com o VDRL para estar observando a titulação, para saber se essa titulação baixou ou não. Porque se a titulação aumentar ou permanecer, reiniciamos o tratamento de novo. Tudo isso é para evitar que essa gestante tenha uma sífilis congênita. Valeu, obrigada, enfermeira Janete, pelo apoio. E aqui finalizamos a nossa entrevista. A sífilis congênita a gente chama quando a sífilis ela é identificada na gestante e que ela é transmitida via vertical para o recém-nascido. E Valença, eu estive pesquisando, a gente teve alguns casos de sífilis congênita, mas que de antemão a gente não tem ainda como é que a gente chama? Um grupo de apoio para a transmissão vertical, porque a gente ainda está em vias de implantação para o município. Ainda vai ter projeto para poder criar a equipe da comissão de controle dessa transmissão vertical. O que a gente vem identificando há muito tempo aqui no município é que os casos identificados de sífilis congênita, que são notificados via maternidade, muitas vezes não são do município, tá entendendo? São casos de pessoas que tiveram diagnóstico de sífilis durante a gestação, tiveram tratamento ou tratamento inadequado ou não tem registro desse tratamento. E essas mães, elas chegam na maternidade com endereço, muitas vezes burlado, de outras cidades, de outras localidades, e por terem parentes conhecidos aqui no município, a gente chama quando esses endereços ela é identificada e termina o município abarcando esses dados de sífilis congênita para o recém-nascido. A sífilis congênita precisa ser combatida, A gente teve porque alguns casos ela pode trazer muitas sequelas para as crianças. Mas que de antemão, Caso de cegueira, lesões em pele, lesões neurológicas. E durante o pré-natal é que tem atenção especial, né? Apoio O foco da prevenção da porque a gente sífilis ainda está em congênita vias de é o pré-natal. implantação. Para o município, ter atenção nas testagens rápidas das gestantes, da comissão de controle dessa transmissão vertical. No terceiro trimestre também, porque O pode que a haver gente uma vem infecção identificando há muito tempo durante a gestação aqui no município é que o protocolo, tanto para HIV quanto para sífilis, que são notificados testar via no primeiro maternidade, trimestre e no muitas terceiro vezes trimestre. não são essas infecções, do município, elas tá podem via acontecer casos tanto de no início pessoas quanto que durante a gestação tiveram ou no final diagnóstico mesmo. de sífilis
durante a gestação. A gente considera sífilis tiveram gestante, tratamento ou tratamento inadequado ou não tem registro aquela criança, filha e de uma essas mãe mães, gestante, elas chegam na portadora de maternidade sífilis, com endereço que não tratou, muitas vezes burlado ou que tratou de outras com menos cidades, de 30 de dias outras, do parto. de outras localidades, Se e por ultrapassou terem 30 parentes dias conhecidos aqui no município, pelas colegas. abarcou 30 dias, esses né, endereços entre e termina o município abarcando, né, esses dados de sífilis congênita. Se tem 30 dias que A ela sífilis feito, congênita começou o precisa tratamento, ser fez as precisa doses ser da combatida, penicilina e porque pariu, a gente ela não pode considera, trazer mas tem muitas menos de 30 sequelas para dias, as crianças. aí a gente já vai Pode considerar um cegueira, caso de lesões sífilis de pele, congênita, lesões porque neurológicas, não houve o tratamento e completo. durante o daquela pré-natal é mãe que tem atenção antes do especial, né? E O o foco acompanhamento da prevenção da O sífilis congênita é o acompanhamento do bebê nesses é casos ter é feito na atenção própria na atenção testagem básica, rápida das né? gestantes, Com quando chega logo a nas primeiras puericultura, consultas pré-natal, no primeiro fazendo um trimestre, controle no de terceiro solicitação de trimestre também, VDRL porque dessas pode haver crianças, uma infecção, né? Para durante a poder gestação. observar se há uma Enquanto diminuição da o tubulação, protocolo, que a tanto tubulação para HIV da quanto criança para tem que estar baixo, sífilis, um pouco mais testar baixo do que a da no mãe, e a primeiro da mãe também trimestre vi e sendo no terceiro acompanhada trimestre. e Porque tendo essas uma queda na infecções, proporção. elas podem E vir acontecer observar tanto no sinais e início sintomas quanto durante a fazer gestação ou no final para mesmo. poder observar a questão A gente óssea, considera a sífilis a em questão gestante, neurológica da criança, a fazer o sífilis acompanhamento congênita, do desenvolvimento, aquela teste do olhinho. criança, Tudo filha de uma isso mãe tem que ser gestante, acompanhado para portadora poder de não ter sífilis, uma sequela. que não tratou. A gente tem casos aqui, que, ou teve que um caso tratou com já menos de alguns 30 anos, dias do parto, identificado de sífilis certo? congênita Se da ultrapassou zona 30 rural, dias, que foi uma criança que foi abarcou identificada, 30 a mãe dias, teve né? sífilis Entre durante a a gestação, não foi tratada e a criança desenvolveu sífilis congênita. congênita. Essa criança faz acompanhamento fora do Se município. tem 30 dias A gente que não tem ela muito contato, feito, porque começou o do tratamento, tempo que eu fez as assumi doses da o programa penicilina DST e pariu, pra a gente cá não já considera, tá uma mas tem adolescente, menos de 30 dias. certo? Aí a gente Mas já no vai mais a considerar gente um caso não de tem sífilis identificado, porque não nenhum houve caso de o tratamento desenvolvimento. completo Tem as crianças que daquela fizeram a mãe notificação, antes do que parto. foram acompanhadas, que foram E o identificadas. acompanhamento do bebê? Mas essas Como é que crianças é estão em feito? processo Nesses de- casos? O acompanhamento do bebê nesses casos é feito na E própria a atenção notificação? básica. No caso, no né? município de Com- Valência, ela é com feita onde? É na a maternidade, puericultura, ela a notificação, fazendo ela um deve ser feita na controle maternidade, de solicitação de certo? VDRL No dessas momento que faz o crianças, teste, né? identifica Para que poder aquela observar se há uma diminuição da VDRL titulação, porque a reagente, titulação tem que se da buscar criança no cartão da tem que gestante. estar Por isso que é baixo, importante um pouco a mais exigência baixo do que a da cartão. mãe, e a da mãe E a também vi gestante sendo acompanhada apresentar durante e a tendo entrada uma na queda na maternidade, proporção. E, no e caso, observar a sinais e atenção do sintomas, pré-natal, fazer raio-x manter aqueles pra poder registros todos, observar a questão ali óssea, em dias, né? a Porque questão ali neurológica é que da a gente criança, vai fazer o acompanhamento do confirmar que desenvolvimento, aquela gestante teste foi do olhinho, tratada, e que tudo futuramente isso pode tem que não ser ser acompanhado acompanhado para pra poder não ter uma certo? sequela. A A gente tem maternidade casos notifica, aqui, teve um caso e a já há atenção alguns básica, anos, já que identificado de sífilis tem congênita da o zona conhecimento rural, que aquela que gestante foi uma que foi criança acompanhada no que foi pré-natal, notificar a mãe ela teve sífilis, durante teve a gestação, sífilis, não foi tratada e a criança durante o desenvolveu. pré-natal, Sífilis ela congênita, essa criança notifica, faz acompanhamento porque fora a do gente vai município. ter aquele controle A de gente que não aquela tem muito criança que contato, nasceu porque do ela tempo que ela nasceu de assumiu uma mãe o programa que teve DST sífilis durante a pra gestação, cá já está uma adolescente. e que o próprio sistema ele faz o Mas no descarte mais quando a não é gente um não caso de tem sífilis congênita. identificado, porque quando Nenhum a gente caso coloca a de data desenvolvimento. de Tem as tratamento crianças da que mãe, fizeram se a não foi notificação, tratado, que foram tratada acompanhadas, em que tempo foram viável, identificadas. a quantidade Mas de essas doses crianças do estão em processo tratamento de foi aqui investigação. atende o protocolo do Ministério. E a O notificação? próprio No caso, sistema no município de informa Valência, ela se feita é um onde? caso Na de sífilis maternidade, congênita. a A maternidade. notificação ela deve ser feita Por na isso que é maternidade. importante ao Certo. registro. O momento que Eu faz falo o teste, que às vezes que acontece identifica esses que aquela registros mãe assim tem falsos, VDRL casos de reagente, sífilis congênita, tem que se porque eu já buscar no investiguei cartão da alguns. gestante. É por isso que é importante. No a mais, exigência depois da do cartão. pandemia, aí E a a gente gestante foi mudando, a apresentar gente não durante foi tendo a muito entrada na acesso. maternidade E, as no caso, notificações. a atenção do O pré-natal, serviço lá de manter aqueles notificação, registros todos, mas a gente ia em ali, loco em fazer dias, busca né? dos prontuários, Porque ali é e que a gente confirmar vai muitos casos de confirmar pessoas que aquela que gestante foi chegaram com tratada cartão e incompleto, que ou futuramente não pode faziam não ser um caso tratamento de de forma sífilis adequada, congênita, ou faziam, certo? mas os parceiros não faziam. A maternidade notifica e terminava se e reinfectando. a atenção básica, E já que tem o conhecimento que aquela gestante a pessoa que não foi era do acompanhada no município. pré-natal, Quando a gente buscava nas ela unidades teve de sífilis, saúde, não. Essa paciente não durante o foi pré-natal, acompanhada aqui no pré-natal. ela no notifica pré-natal.
porque Então, a gente vai ter aquele município controle terminava de que ficando aquela com criança casos que de nasceu sífilis congênita, que depois a gente ela não nasceu tinha de como uma dar mãe seguimento que de teve acompanhamento sífilis durante a porque não se gestação. tratava de crianças E daqui que o do nosso- próprio da nossa sistema, cidade, da ele nossa faz o vida. descarte quando não é um caso de E sífilis nesses congênita. últimos 4 anos, Porque quando a gente pela coloca a pesquisa data, que data você de fez no tratamento sistema, da pelas mãe, notificações a mãe que foi foram feitas, tratada, você acha que os casos, em a tempo tendência foi viável, a aumentar, quantidade de doses do diminuir? tratamento Como é que você foi viu essa situação? aqui Hoje, atende o aumentou protocolo do por Ministério, conta da o testagem. próprio sistema informa se é aumentou um caso de muito sífilis foi os congênita casos ou de descarte. sífilis em gestante, Por isso que é identificado. importante Certo? o registro. Porque no que a gente Eu teve falo que facilidade às vezes já de acontece ter esses testes registros rápidos, assim, né? falsos, Que antes a gente casos de precisava sífilis congênita, porque eu já solicitar investiguei alguns. ou na no mais depois da pesquisa pandemia do aí papel a gente filtro, foi mudando, né? que Que demora foi tendo muito acesso ou no solicitação de às exame notificações. laboratorial mesmo, mas com o a serviço testagem lá rápida de notificação facilitou mas muito, a gente ia porque em durante a loco, consulta fazer a gente busca faz dos os prontuários testes e ali e mesmo a gente confirmava identifica. muitos E o casos de protocolo é o pessoas que seguinte: chegavam com o gestante completo, testou ou não faziam positivo tratamento na de forma testagem adequada, rápida, ou faziam, a gente mas trata. os parceiros não faziam, Não vai e terminava se reinfectando para ainda ver se é um caso de uma cicatriz sorológica ou não. A pessoa não era do Ministério município. É bem claro. Quando a gente buscava nas testou, unidades positivou, de saúde, tratou. não. Essa paciente Depois não se foi investiga. acompanhada aqui no Porque pré-natal, no nosso pré-natal. a gente precisa Então, quebrar a o transmissão município vertical. terminava ficando com Então a casos gente não de pode sífilis esperar muito congênita, que tempo, depois a até gente porque não tem tinha pessoas que como têm dar dificuldade seguimento de locomoção, acompanhamento, demora, porque não se tratava certo? de crianças daqui da E nossa cidade. a da nossa taxa vida. é manter a taxa mínima de E sífilis nesses últimos congênita. 4 anos, Zerar sífilis, pela zerar a pesquisa que transmissão você fez no vertical, sistema, tanto pelas de notificações sífilis, que foram feitas, quanto de você acha que hepatite, os quanto de casos, HIV. a tendência foi aumentar, foi diminuir? Como é que você vê essa situação? Aumentou por conta da testagem. Deixa eu ver. O que aumentou Como é feita a muito foi os notificação de casos de casos, sífilis em o gestante histórico da identificados, doença do município, certo? Porque Foi no como que falei a pra gente vocês, teve, a gente antigamente a já gente fez não testes tinha rápidos, né? Eu Que assumi o antes programa a gente ST em precisava 2003. solicitar Antes a gente não ou tinha na pesquisa pesquisa do assim, papel filtro, né? fidedigno Que demora, de sífilis. Por quê? ou Porque no era muito solicitação de notificado. exame laboratorial mesmo. Certo? Mas com a Porque fazendo busca testagem no laboratório rápida, do SUS, facilitou muito, porque durante a casos de consulta a gente DRL, faz os testes e ali mesmo a gente a gente identifica. E o foi protocolo é alinhando o a seguinte: né? gestante testou Então, fazendo positivo treinamento na das testagem enfermeiras, rápida, da atenção a gente básica. trata. Para a importância da notificação. Não vai pedir E um quando VDRL vê para o ainda teste ver rápido, se é um caso foi o que de melhorou, uma porque cicatriz todo mundo passou sorológica por ou não. treinamento, O protocolo todo do mundo Ministério começou a fazer é bem testagem nas claro. unidades de saúde, Testou, positivou, e identificando tratou. os casos Depois precocemente. se investiga. Então, Porque muitos a poucos gente precisa casos quebrar casos casos no sistema. Então a que gente não tem pode de esperar sífilis muito congênita, tempo, até porque tem diz pessoas assim, que têm residente do dificuldade município de locomoção, Valença muitos mora, poucos casos são certo? de Valença. E É por conta a dessa taxa é manter subnotificação, a dessa taxa mínima de desse sífilis cruzamento congênita. de informação Zerar errada. sífilis, zerar a Pessoas transmissão que, vertical. Às vezes Tanto vem, de por exemplo, sífilis, no município de quanto Nazaré, de hepatite, vem quanto lá de de HIV. Jaguaripe mesmo. né? Vinham de Grapiúna. Grapiúna hoje eles já fazem o parto natural lá. Né? Deixa eu Taperoá também, mas como é antes não feita a vinha. notificação de Então eram casos, pessoas que o faziam histórico da pré-natal doença nesses no município, locais, às vezes pela foi como dificuldade falei de não pra ter vocês, a gente, plantonista, não ter antigamente, a obstetra, gente não tinha pela facilidade de porta Eu assumi aberta o programa da da maternidade três. aqui e ser um centro Antes a gente maior. não tinha Aí tinha um parente, tinha um dado conhecido, assim, dava o endereço. fidedigno de sífilis. Por Então, quê? nessa Porque era época, muito quando a gente subnotificado. estava fazendo a pesquisa Certo? para alimentar o Fazendo nosso banco busca de no dados, ver laboratório realmente como é que do estava a SUS, situação de do Valença, município, foi os casos identificado de isso. DRL, eu ia Hoje, registrando. As meninas, E a gente logo as foi, colegas, assim que alinhando a identificam, rede, elas fazem a né? notificação e essas gestantes fazendo são treinamento acompanhadas. das enfermeiras da atenção Eu tenho os básica, números do para a importância Ministério. da notificação. Que é por isso que eu estou dizendo E que esses quando números veio simples o em teste gestante, rápido, 2017, foi o que melhorou. foram porque todo mundo 5 passou por casos de treinamento, sífilis em todo mundo gestante, começou a fazer testagem nas com unidades de saúde. 2 E casos de identificando sífilis os casos congênita. precocemente. Então, muitos poucos casos, Esses dados são do sistema banco que de a gente dados tem de sífilis e que congênita. muitas vezes não Diz assim, bate com o nosso residente do banco de município dados de Valença, do não. Município. Eu não tive Muitos como poucos casos pegar são de com Valença. brisa, Porque É ela por estava em conta dessa capacitação subnotificação e dessa Esses desse dias ela não cruzamento estava de na secretaria, informação só quem errada. tem acesso ao De SINAM pessoas é que ela. às O vezes nosso vem, SINAM por exemplo, real, do município de pra Nazaré, poder fazer essa vem comparação de Jaguaripe ou não. mesmo, tá entendendo? Né? Cruzamento, Vem quando- de, porque vinha muitas de vezes Grapiúna, esses Grapiúna dados cruzados, hoje, eles eles já não fazem são parte reais. natural lá.
2018, mas antes não vinha. Nós tivemos Então eram pessoas 9 que faziam casos de pré-natal nesses sífilis locais gestantes pela notificados. dificuldade de não ter 8 plantonista, casos de não ter sífilis obstetra, congênita. pela Então, a gente facilidade de precisa ver porta aberta, onde de foi o da erro. maternidade Se aqui e ser um bate, centro são maior. 8 casos Aí mesmo de tinham sífilis parentes, tinham congênita, conhecido, porque para ser dava um sífilis endereço. congênita, Precisa ter então, alguma nessa informação. época, ou a quando gestante a gente estava tratou, fazendo a e o pesquisa pai para não alimentar o tratou, nosso banco de e dados, teve uma ver infecção, realmente como é que estava a situação e de foi violência, identificado, foi identificado muitas isso. vezes Hoje, é a questão da leitura as do meninas, exame, logo as que a gente colegas, também assim já que identificou identificam, algumas elas falhas fazem a de exame de notificação titulação. e essas gestantes são acompanhadas. Titulação que dá Eu tenho os alterada, números e do depois, quando Ministério. repete, Que é por isso que eu estou dizendo que esses sífilis e gestantes. E outra Em coisa, a questão do 2017, tratamento, né? foram 5 Se casos o tratamento de da sífilis criança gestante, também foi feito de forma adequada. com Porque se 2 o casos de tratamento sífilis não for congênita. adequado, vão confirmar um caso de sífilis Esses, congênita. esses dados são do banco de O dados tratamento da criança, e que nos muitas casos de vezes sífilis não congênita, bate com o nosso banco pra de dados do prevenção SINAM. é Eu não a tive como penicilina pegar com cristalina brisa ou porque a ela estava bezetacil, em né? capacitação. A bezetacil, Esses geralmente, dias, ela não o estava na protocolo, secretaria e só quem tem no acesso caso ao de SINAM você é não ter o nosso garantia de que pra aquela poder criança, fazer essa quando comparação ela ou não. vai dar Entendeu? continuidade. Cruzamento, ao claro. acompanhamento. Porque muitas vezes esses dados cruzados, eles a não dose por são peso, reais, para poder garantir que aquela criança não vai desenvolver. 2018, nós tivemos 9 casos de zona rural, sífilis e gestante que a mãe não tem condição de 8 estar casos sempre de na unidade sífilis de congênita. saúde. Então a gente precisa ver. Mas o ideal é a penicilina Onde foi o cristalina erro? durante 10 dias. Se Também a dose bate, feita de são acordo com o peso. 8 casos mesmo de Em sífilis 2016 para para ser 2017 sífilis teve uma congênita, queda de penicilina na precisa ter distribuição alguma e estavam fazendo informação. ceftriaxona. Ou a gestante tratou, E que é e um o pai grande não problema, tratou, porque e a teve gente uma vem infecção, sempre alertando e foi a maternidade identificado que muitas até hoje vezes estão tratando é a as questão crianças da com leitura do ceftriaxona, que a gente exame, sabe que não pode. que a gente também já identificou algumas Isso, falhas mas de exame de isso pode estar titulação. impactando nesses dados. Na hora que o sistema Titulação que recebe dá a alterada, informação, e depois quando Se aquela repete, informação vai de um tratamento não adequado, ele vai. E outra ele vai coisa, a registrar questão como do sífilis tratamento, congênita. né? Então a gente precisa Se o ver onde é que tratamento está da a criança falha também ainda foi nisso feito de aí. forma adequada. Já Porque foi, se já, a gente já o a tratamento última não for reunião que a adequado, gente teve agora, no mês passado, vamos confirmar foi para um caso de sentar, sífilis para poder a congênita. gente já começar a fazer O nos tratamento da nossos criança, municípios, no caso de sífilis as comissões congênita, técnicas para prevenção fazer é a esse penicilina acompanhamento dessa cristalina transmissão vertical ou e a ver de bezetacil. fato Se esses casos bezetacil, que estão geralmente, sendo, o são sendo protocolo, considerados como sífilis no caso de congênita, você se não eles ter são mesmo sífilis garantia congênita, de o que aquela tá tendo criança, essa quando falha? ela vai Que dar continuidade No ao município, acompanhamento, se a faz gente tem a penicilina gestante tratada, bezatina, a certo? dose por peso, para um poder outro garantir que caso aquela a criança gente não vai tem de desenvolver. gestante que trata e São crianças, reinfecta, às vezes, de que local é de um difícil outro acesso, de problema, zona rural, né? Que é a mulher que a mãe não ela tem vai condição fazer de o estar pré-natal, sempre na ela tá unidade ali de fazendo saúde. acompanhamento, faz as 3 Mas o doses, ideal é a penicilina certinha cristalina da durante penicilina, 10 dias, mas mas a feita de o acordo parceiro com não isso. trata. Em E aquele 2016 parceiro para não 2017 trata, teve uma ele se queda de recusa a penicilina na tratar, distribuição e estavam fazendo ele ceftriaxona. ainda mantém E que é um grande problema, porque a gente vem sempre Paulinha tá lá fora. alertando a maternidade Peço pra procurar na que Paula. até hoje estão tratando as crianças com ceftriaxona, que a gente sabe que não pode. Então, isso pode estar impactando nesses dados. Na hora aquele que o sistema parceiro que ele recebe não a trata, informação, se aquela não informação aceita vai de um ir na tratamento unidade não de adequado, ele saúde, vai por diversos motivos. ele vai às vezes registrar como por- sífilis por congênita. questão Então a mesmo gente precisa cultural, ver onde é que está a ou falha questões ainda nisso aí. de área, de violência. Já que foi, já, a sabe gente que já, a última município tem muito, reunião que a gente principalmente teve na periferia, agora, no mês passado, e foi para sentar, para eles poder a gente já começar não a fazer tratam nos e nossos continuam municípios mantendo relações as sexuais com a comissões parceira técnicas pra sem uso de fazer preservativo esse durante a acompanhamento gestação. dessa transmissão vertical. Então, E isso de só fato, faz ter a se esses reinfecção casos e nesses casos, estão sendo, mesmo mesmo sendo tratando considerados com a como titulação sífilis crescendo, congênita, eles são mesmo sífilis congênita, quando se o vai que tá tendo fechar a essa notificação de Que sífilis congênita, no município, vai a gente confirmar tem a se gestante está congênita tratado. por conta dessas Certo. reinfecções dessas mães. Um outro caso, a gente que a tem gente muito tem caso de aqui em gestante que Valniça trata nessa e situação. reinfecta, que De é um mães outro que fazem problema, tratamento, né? mas Que é a mulher que o parceiro ela não vai trata fazer o e pré-natal, ela tá ali reinfecta, fazendo a titulação. titulação, às vezes Faz faz as as 3 3 doses, doses, abaixando, depois no final da gestação ela já penicilina, volta a mas aumentar a titulação. o parceiro não Quando trata. vai ver, tratou tudo E aquele por quê? parceiro que não trata, ele se recusa a Ele não tratar, quer tratar, ele aí ainda mantém é aquela bola de neve. Paulinha tá lá fora. É uma questão de. Eu peço é pra procurar na é um Paula. trabalho de formiga, de educação mesmo continuada. É um trabalho difícil, porque
quando você trabalha com a população mais vulnerável, que você tem que aquele fazer parceiro aquela que pessoa ele não entender trata, que há um risco, ele não nem aceita, sempre
e na unidade essa de informação, saúde, ela chega chega às vezes da forma que questão deveria mesmo ser. cultural, E é um ou problema de questões saúde ainda pública que a gente vem de área enfrentando de violência há muito que a gente tempo, sabe né? que no município A gente tem não muito, está principalmente conseguindo na periferia, zerar e ou diminuir eles esses casos de sífilis. não congênita. tratam Tá e sempre continuam mantendo relações sexuais com a parceira sem uso de preservativo durante a gestação. Então Mas isso só sífilis é faz ter a reinfecção e nesses casos, mesmo tratando com a titulação crescendo, Nesses últimos anos da quando pandemia, se vai fechar a notificação a de gente não sífilis só teve caso congênita, de sífilis, vai mas confirmar a a gente teve muito sífilis caso de congênita HIV por também conta dessas aumentado. reinfecções dessas Por mãos. conta da baixa procura nas unidades. E a gente tem por muito conta caso da aqui em Valença baixa nessa situação. a adesão ao uso de De mães que preservativo. fazem tratamento E os mas casos de parceiro sífilis não se mantiveram trata, constantes e os casos de a HIV titulação. aumentaram. Às vezes estavam para 32, HIV, vai baixando, depois no todos final da esses- gestação essas ela já outras volta a infecções, aumentar a elas titulação. Quando vai ver, tratou tudo e Pelo porque menos é o que a gente vem tem observando aqui no relação, serviço, que a gente meu recebe marido não HIV, quer recebe tratar. hepatites. Aí E recebe é aquela bola notificações de de sífilis também. A sífilis está se mantendo uma constante. É uma no questão município. de Ela não é um diminui, trabalho de nem formiga, de aumenta. educação mesmo Ela se mantém continuada. constante. É um trabalho difícil, porque quando você Agora, trabalha os os trabalhos trabalhos de de prevenção, prevenção mais é vulnerável, que você pegar as tem que campanhas, fazer fazer aquela de- pessoa entender que é outubro outubro rosa, rosa, novembro novembro azul, essa informação. manter o ela- foco no ela PSA, chega manter o foco da- no, da no- forma que na- deveria no ser. preventivo E e, é um problema ofertar de o saúde teste, pública que a gente oferecer vem o enfrentando teste, ou há muito vincular tempo, a né? realização do teste no A exame. gente não está Na conseguindo. hora que a mesma hora que faz um PSA, zerar. faz ou uma diminuir testagem de esses casos de sífilis sífilis para poder Tá sempre identificar aqueles mantendo casos positivos, oscilando. né? Porque Tempo deu dele reagente aumenta um sífilis, pouquinho, tempo aí vem dele a baixa. entrevista. Já Mas tratou, sífilis não tratou, para saber se é um uma caso primário, infecção se não é. transmissível que Para a poder gente ver não se vê é uma uma baixa. infecção ou é uma cicatriz. Nesses últimos Eu anos ainda da acrescento, né, pandemia, a importância de se fazer um pré-natal. A gente não só teve casos de e sífilis, preencher mas todos a gente os teve muito requisitos caso de que tem HIV na também carteira da aumentado. gestante, né? Porque Por conta da baixa procura nas esse caso de unidades, sífilis, por ele conta está da lá na baixa- carteira da gestante. E uma coisa que a adesão gente ao uso de observa preservativo. é que E os existe o pré-natal casos do de homem, sífilis se mantiveram né, que é da constantes, parceria, e os que é casos de HIV convidada, aumentaram. mas que a HIV, gente não vê hepatite, realizado. Todos essas Não outras vê infecções, realizado elas mesmo. aumentaram Que na se pandemia. o foco Pelo menos mudar, é o que a gente vem observando aqui pra no serviço, que a gente recebe fazer o HIV, pré-natal da recebe mulher e o hepatite. pré-natal do homem E recebe mostrar notificações de ao sífilis homem também. a importância sífilis na está hora se que ele está mantendo fazendo, constante no aproveitar município. a oportunidade Ela que não diminui, a nem aumenta. a companheira está ali Ela se fazendo mantém o acompanhamento, ele também fazer uma série de exames até para descobrir Agora, os os trabalhos trabalhos de prevenção saúde que possa fazer Claro. uma identificação Pegar as precoce. campanhas de Passar dessa forma, não outubro como se estivesse rosa, buscando novembro doença azul, nele, não é isso. Manter É pra o foco manter no o PSA, núcleo manter familiar o foco saudável. no preventivo e ofertar Vamos o ver teste, agora, né, oferecer o diante, teste, ou com esse vincular a costume realização agora do do teste no Covid, exame, né? Porque Na agora hora que a mesma hora que faz um chegou pra PSA, ficar. faz A gente teve 2 anos de uma testagem de pandemia, sífilis que não para sabia poder o que era, identificar pra aqueles enfrentar. casos positivos. Mas né? agora Porque tem como a deu gente reagente acomodar sífilis, todas as- aí vem a entrevista. outras Já tratou, não patologias tratou, que a gente pra já saber se trabalha é na primário, atenção se não básica, é, na unidade de saúde da família, para no poder serviço ver se é uma especializado com infecção ou Covid. uma cicatriz. A gente não pode Eu ainda parar, acrescento, né, a né, importância de se trabalhar as fazer um outras coisas pré-natal por conta do Covid, porque o e Covid a gente preencher já todos sabe os requisitos qual é o caminho na dele, carteira da né? gestante, né? Porque esse caso de sífilis, ele está lá na carteira da gestante. E uma coisa que a gente Carteira. observa é que existe o pré-natal do homem, né? Que é da parceria, que é convidada, mas que a gente não vê realizado. Não vê realizado mesmo. Porque se o foco mudar para fazer o pré-natal da mulher e o pré-natal do homem, mostrar ao homem a importância na hora que ele está fazendo, aproveitar a oportunidade que a companheira está ali fazendo o acompanhamento, ele também fazer uma série de exames, até para descobrir se tem algum problema de saúde, que possa fazer Claro. uma identificação precoce. Passar dessa forma, não como se estivesse buscando doença nele, não é isso. É para manter o núcleo familiar saudável. Mas vamos ver de agora, né, em diante, com esse costume agora do Covid, né? Porque agora o Covid chegou para ficar. A gente teve 2 anos de pandemia, que não sabia o que era para enfrentar, mas agora tem como a gente acomodar todas as outras patologias que a gente já trabalha na atenção básica, na unidade de saúde da família, nos serviços especializados com Covid. A gente não pode parar, né, de trabalhar as outras coisas por conta do Covid, porque o Covid a gente já sabe qual é o caminho verdade. dele, né? É verdade.
Muito obrigada. Acho que é só isso mesmo, né? A gente não... Usa a medicação, tá fazendo a carga viral está indetectável com 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, o pediatra dá alta. E aí todo ano vai fazendo o teste de HIV. Hepatite, identificou a mãe com hepatite B. Pronto, a criança vai tomar imunoglobulina, vai tomar vacina, depois de 12 horas, depois que toma a vacina, depois de 2, 3 horas é liberada a amamentação, pronto. A criança vai fazer a vacinação normal contra a hepatite B, tranquilo. Mas sífilis e HIV, às vezes, dependendo também da situação de vulnerabilidade, dependendo da mãe, se é uma mãe que está tendo atenção, se não está. Aí vem outra parceria, que o serviço de saúde pode estar usando, a questão dos conselhos tutelar. Porque aqui já vem a questão da gente estar prevenindo a criança. É a questão da vulnerabilidade da criança, por ela não responder por ela mesma. E a gente ter esse respaldo, né, para garantir aquela continuidade do tratamento. A gente usa muito nos casos de HIV. Mas a sífilis, ela já vem a questão mais pontual nas unidades do bairro. Aí vem toda aquela articulação que as meninas sempre colocam muitas vezes, a dificuldade de ter a família estar ali cumprindo, a questão do envolvimento com crime, que muitas dessas mulheres têm as parcerias envolvidas com crime, com tráfico, e o receio da unidade de saúde, do profissional ficar exposto. E chegar até aquela paciente. E chegar até aquela paciente e dizer, não, se você não for, eu vou chamar o conselho tutelar. Se preparem. Porque o negócio é complicado na prática. E a gente leva isso muito nas reuniões que tem, a nível de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica no estado, que falar é bom, mas na hora que a gente chega na prática, a gente vê a dificuldade. Então, vira uma bola de neve. Muitas dessas companheiras, elas têm parceiros que estão institucionalizados no presídio, né? Presídio, eles fazem a triagem para poder entrar, mas tem aquela coisa, vai se relaciona com outras pessoas ali dentro, aquelas visitas, e vai passando e não trata, e não vai ser obrigado a tratar. Aí vai para as visitas e se contamina novamente. E se reinfecta novamente. É verdade. Complicadíssimo. Esse teste treponêmico é o teste rápido que a gente faz. Então, a gente sempre pede para botar as datas aqui, botar se deu reagente ou não. Aqui é o VDRL. Aqui a gente preenche teste rápido e aqui VDRL. O esquema prescrito à gestante sempre vai ser esse, né? Esse daqui já não está mais em uso. Parceiro tratado concomitante à gestante. É aqui que vem o problema. Quando a gente coloca que não, e que coloca que não realizou, aí impacta nisso cá. No relatório de sífilis congênita. Porque a partir do momento que o parceiro não trata, aquele caso dali já fica comprometido para ser uma sífilis congênita. E aqui vem todas as informações, né? Se realizou pré-natal, se foi durante o pré-natal, se foi no momento do parto ou após o parto. Se o teste não treponêmico, que na maternidade tem que ser feito o VDRL, não faz teste rápido na maternidade. E se deu reagente ou não. Se vai ver se o esquema foi adequado, como esse dia de tratamento aqui é o dia de cá. Por isso que precisa ter o cartão. Porque no cartão vai ter informação. Quando foi que começou a testar, ou quando foi que começou o tratamento, as 3 doses foram direitinho, coloca o dia do tratamento, para ver se com a data de parto